Tiago, você que trouxe a sua Bíblia, Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 2. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Sara, só um pouquinho de retorno, por gentileza. Glória a Deus, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, a palavra de Deus, porque a palavra não é do homem, a palavra é de Deus. Logicamente que foi o homem que escreveu, mas inspirado pelo Espírito Santo, porque o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Então diz assim a palavra de Deus: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes, olha só, várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Podei vos assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tema da mensagem que Deus quer falar conosco nesta noite, nesses minutos que nós temos, antes de orarmos pela família, antes de pedirmos a bênção pela família. O tema da mensagem é crescendo em meio à adversidade. Amém, irmãos? Crescendo em meio à adversidade. Crescendo em meio às provas. Crescendo em meio às lutas. O que é adversidade? Adversidade significa contratempo. Adversidade significa contratempo, significa obstáculo. Adversidade significa obstáculos que estão diante de você, obstáculos que estão diante de mim. Então precisamos o quê? Crescer em meio a tudo isso. Amém, irmãos? Precisamos crescer em meio a tudo isso. Então, a adversidade significa contratempo, significa obstáculo. A adversidade significa dificuldade. Então, preste atenção. Adversidade significa dificuldade. Adversidade significa imprevisto. O imprevisto era uma coisa que não estava previsto. Aconteceu de repente, de improviso. Então, adversidade significa imprevisto. Adversidade significa aborrecimento. Adversidade significa um impedimento. Então, todas estas situações significam adversidade. E o texto, e o tema que Deus quer nos ensinar é que Deus quer que o Júnior cresça no meio das adversidades. Deus quer que você cresça no meio das adversidades. Deus quer que nós tiremos lições das lutas da vida, das adversidades da vida, dos contratempos da vida, dos reveses da vida. Deus quer que tiremos experiência, que tenhamos aprendizado no meio disso tudo. Então esse é o assunto que Deus quer nos ensinar. Crescendo em meio à adversidade. Precisamos crescer. E tem aqui eu vou ler para os irmãos algo aqui, que se encaixa muito dentro disso. Crescer em meio à adversidade. Ninguém gosta de passar por adversidade
mas isto faz parte da vida cristã e é através dela, é através das adversidades, são através dos problemas, são através dos obstáculos, são através das lutas da vida que Deus nos faz crescer. Que Deus nos faz crescer. Então preste atenção, que eu vou contar para os irmãos aqui agora. Um dos muitos acontecimentos fascinantes da natureza é o surgimento da mariposa. É um tipo de borboleta. É o surgimento da mariposa de dentro do casulo. Algo que só ocorre quando a mariposa ela faz muita força para se libertar do casulo. A mariposa ela faz muita força para se libertar do casulo. Então preste atenção, quando estamos passando por adversidades, por lutas, nós também fazemos muita força, nós também empregamos mais esforço, nós empregamos aí muita força para poder superar, para poder vencer aquele obstáculo, aquela luta com a ajuda de Deus, e isso nos faz crescer. E isso nos faz crescer. Por quê? Porque quando as coisas estão difíceis, o que a gente faz? A gente ora mais, não que devemos orar só quando as coisas estão difíceis, mas quando as coisas estão difíceis, a gente ora mais, a gente busca mais, a gente se esforça mais, e isso nos faz crescer. Aleluia! Deus usa as lutas para nos fazer crescer. Então vamos lá, vamos voltar para a história aqui. Conta-se a história de alguém que assistia a uma mariposa passar por essa luta para tentar sair do casulo, com a intenção de ajudar, e sem perceber a necessidade do grande esforço que a mariposa estava fazendo ali, era necessário. O esforço que a mariposa estava fazendo no meio da luta era necessário. Aleluia! O esforço que você está fazendo no meio das suas lutas é necessário. Se Deus não permitiu que você saísse da luta ainda, é porque você ainda não está pronto. Aleluia! Se Deus não permitiu que o Júnior saísse da luta, é porque Ele sabe que o Júnior ainda não está pronto. Então preste atenção. Aí aquela pessoa com a intenção de ajudar, e sem perceber a necessidade do grande esforço daquela mariposa, ela precisava fazer aquele esforço. Aí essa pessoa abriu um buraco na casca do casulo, achando que estava ajudando a mariposa, achando que estava ajudando ela a se libertar. Entenda uma coisa, você está orando, está buscando, está pedindo, e a luta continua ainda, você ainda continua no olho do furacão, ainda continua enfrentando uma luta muito grande, mesmo orando, mesmo buscando, mesmo pedindo. Entenda uma coisa, se Deus não te tirou dessa situação ainda, é porque você ainda não está pronto. É porque o Júnior ainda não está pronto. Porque se me tirar antes do tempo, eu não consigo vencer. Se me tirar antes do tempo, você não cria forças para continuar. Aí, fez um buraco na casca do casulo. Logo, saiu uma mariposa com as asas encolhidas e murchas. Porque aquele esforço que a mariposa fazia, mandava fluidos para suas asas para que elas se fortalecessem. Aí quando aquela pessoa cortou o casulo, logo saiu a mariposa com as asas encolhidas e murchas. Aí a pessoa continuou olhando para a mariposa, mas as asas permaneceram frágeis. Se Deus ainda não te tirou desta luta e você está orando, está buscando, é porque você ainda não criou forças para continuar depois dessa luta. Ele precisa primeiro nos preparar. É igual eu preguei uma
mensagem dias atrás, ele precisa primeiro nos forjar para as lutas que estão pela frente, para aquilo que está por vir. Aí a pessoa continuou olhando, mas as asas permaneceram frágeis. A mariposa, que em poucos instantes as teria estendido para voar, se ela continua ali no seu esforço e de forma natural ela consegue sair, em instantes ela teria suas asas estendidas para voar. Estava pronta para voar, mas alguém foi e abortou. Alguém foi e tirou ela antes da hora. Então a mariposa, que em poucos instantes teria suas asas estendidas para voar, estava agora fadada a viver sua breve vida rastejando, frustrada por jamais vir a ser a bela criatura que Deus a criara para ser. Sabe por quê? Alguém foi lá e cortou o casulo antes da hora. E quando corta-se o casulo antes da hora, aquela mariposa viveu a vida rastejando e não viveu a bela vida que Deus tinha para ela, porque alguém foi lá antes e cortou o casulo. Então entenda uma coisa, no meio dessas lutas que enfrentamos, aleluias, você está lutando, você está cansado de lutar, cansada de lutar, mas continua lutando, resiliente, continua se esforçando, e isso está te fortalecendo a tua fé, fortalecendo a sua vida. O que a pessoa da história não percebeu foi que a luta para sair do casulo era a parte essencial do desenvolvimento do sistema muscular do corpo da mariposa. Empurrando quanto mais ela se movimentava, mais ela empurrava os fluidos corporais para as asas de modo a expandi-las. Então preste atenção, quanto mais a mariposa se esforçava, mais iam fluidos para suas asas, para expandir as suas asas. Não aborte o plano de Deus para a sua vida. Se Ele não te livrou ainda dessa luta, desta prova que você está, é porque você não está pronto ainda. Ele quer te fortalecer mais, Ele quer te preparar mais. Aleluias! Ao cometer a tolice de buscar um atalho que diminuísse o esforço da mariposa, a pessoa, na verdade, a aleijou e condenou a sua existência. As adversidades da vida são muito como o casulo da mariposa. Então preste atenção, as adversidades da vida são muito como o casulo da mariposa. Deus as utiliza para desenvolver o sistema muscular espiritual da nossa vida. No meio das lutas, Deus está desenvolvendo o sistema muscular espiritual da nossa vida. Deus está nos fortalecendo, Deus está nos forjando, Deus está nos preparando, aleluia, através das adversidades. Então vamos lá, irmãos. O tema é crescendo em meio à adversidade. Como a adversidade nos ajuda a crescer? Como a adversidade nos ajuda a crescer? Em primeiro lugar, através da poda. Através da poda. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 2. Diz assim: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa
Então toda vara que não dá fruto, atira e limpa, e limpa toda aquela que dá fruto. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Então toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto ainda. Então, como a adversidade ajuda o Júnior a crescer? Como a adversidade te ajuda a crescer? Através da poda. Através da poda. Deus vai e nos poda para que possamos dar mais fruto ainda. Jesus disse que todo ramo que dá fruto, Deus, ele poda para que dê mais fruto ainda. No campo da natureza, a poda é importante. No campo da natureza, a poda é importante para a produção de frutos. É importante podar para a produção de frutos. Uma videira que não é podada apresentará grande crescimento, mas pouco fruto. Para que dê fruto, é preciso tirar os frutos para que dê mais frutos. Se não podar, ela vai mostrar um grande crescimento, mas sem fruto. Então preste atenção no que Deus quer nos ensinar. Cortar as folhas indesejadas e inúteis força a planta a usar de seu vigor na produção de fruto. Então, quando é tirado também as folhas indesejadas e inúteis, força a planta a usar o seu vigor na produção de frutos. Agora, no campo espiritual, Deus, ele precisa nos podar. No campo espiritual, Deus precisa nos podar. Precisa nos podar. Ele precisa nos podar. Porque, mesmo sendo crentes, ainda temos uma natureza pecaminosa. Tendemos a derramar nossas energias espirituais para aquilo que não é fruto de verdade. Então, mesmo na questão espiritual, Deus precisa nos podar, porque todos nós, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, a nossa natureza carnal, ela foi mortificada, ela foi, podemos dizer que ela foi ocultada pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus, mas ela ainda vive dentro de nós, ainda habita dentro de nós, a nossa natureza carnal. Então Deus precisa podar os nossos desejos que são contra a vontade dEle. Deus precisa podar os nossos desejos que estão aí indo contra a vontade dEle e que não estão de acordo com os planos que Ele tem para a nossa vida. E quando Deus começa a nos podar dos nossos desejos, das nossas vontades, para que a vontade dEle se cumpra, para que a vontade dEle prevaleça, isso dói. A gente não quer às vezes, a gente é relutante às vezes, resistimos às vezes. Na poda, abrimos mão dos nossos desejos e expectativas, mesmo sendo positivos. Então preste atenção. Na poda de Deus, abrimos mão dos nossos desejos, expectativas,
mesmo que seja coisas positivas. Sabe por quê? Porque o que tem que prevalecer na nossa vida é a vontade de Deus. Aí, às vezes, a vontade de Deus, ou na maioria das vezes, ela vai contra a nossa vontade e as nossas expectativas. Aí Deus vem e nos poda para que possamos dar mais frutos. Aí, às vezes, desta poda, não vamos ficar satisfeitos, não vamos tentar resistir a esta poda, porque estamos deixando que a vontade dele prevaleça sobre a nossa vontade. Cumpra-se a vontade dele, cumpra-se o desejo dele. Aí essa poda, às vezes, mexe com a gente. Essa poda, às vezes, mexe com a gente. Balança a gente. Balança a nossa estrutura. Porque Deus está nos podando para que possamos fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Para que possamos fazer a vontade dele, que vai nos levar para um bom caminho. Conforme a Bíblia nos ensina, há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. Então, para isso, a poda é necessária. Para retirar da vida do Júnior todo o desejo da carne, toda a vontade da carne, tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Aí isso às vezes machuca a gente, dói. A gente resiste às vezes. Então, na poda, abrimos mão dos nossos desejos, expectativas, mesmo que sejam coisas positivas, para que a vontade dele se cumpra na nossa vida. Aleluias. Para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Seja feita a vontade dele, mesmo que a vontade dele vá contra a sua vontade, suas expectativas, o que você quer, o que você pensa, mesmo se for contra tudo que você pensa, que a vontade dele se cumpra na sua vida, que a vontade dele se cumpra na minha vida. Aí é Deus fazendo a poda, aleluias, nos podando para que possamos dar mais frutos ainda. Amém, irmãos? Nos podando para que possamos dar mais fruto ainda. De modo a abraçarmos a vontade de Deus. Então eu devo permitir que a vontade dele se cumpra, eu devo abraçar a vontade de Deus. E quando eu permito que Deus me pode, faça poda na minha vida, quando eu permito que Deus faça a poda na minha vida, no meio das adversidades, no meio das lutas, isto nos faz crescer. Dói, mas nos faz crescer. Aleluias. Quando você deixa a vontade de Deus prevalecer sobre a sua vontade, isso dói, mas te faz crescer no meio da adversidade. Então, em primeiro lugar, como podemos crescer no meio da adversidade? Deixando Deus podar a nossa vida. Amém, irmãos? Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus podar a sua vida. Ah, mas eu estou com tanta vontade de fazer tal coisa, mas se tal coisa que eu vou fazer é ir contra a vontade de Deus, eu preciso deixar que a vontade de Deus prevaleça. Aí às vezes eu vou ficar com vontade de fazer, eu vou querer fazer, eu vou ficar incomodado. Isso daí é a poda de Deus na sua vida, é a poda de Deus na minha vida. Aí quando eu permito que a vontade dele prevaleça, eu creio, eu cresço no meio da adversidade. Amém, irmãos? Aí nós crescemos. Segundo lugar, como eu posso crescer no meio das adversidades da vida? Através da nossa dependência de Deus. Através da nossa dependência de Deus, nós crescemos no meio da adversidade. Evangelho de São João mesmo, capítulo 15, só que agora o verso 5. Eu sou a videira, vós as varas.
A videira é Jesus. Aleluias. O tronco é Jesus. A vida vem de Jesus. Já observou? Se você tira um galho de uma árvore, ou de uma flor, ou de uma planta, aquele galho vai morrer. Porque ele não tem vida em si próprio. A vida vem do tronco que está ligado à raiz, da raiz passa para o tronco e passa para os galhos. Tirou aquele galho, ele morre, porque não tem vida em si. Então Jesus está dizendo: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Aleluias. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sabe por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus você não pode fazer nada. Sem Jesus você não pode fazer nada. Sem Jesus eu não posso fazer nada. Então, o segundo ponto aqui: como eu cresço no meio da adversidade da vida, como eu cresço no dia mau, porque a Bíblia fala do dia mau. Revestivos de toda a armadura de Deus, estava falando, antes, tem um texto que fala assim, antes que venha o dia mau, e para estar preparado no dia mau. Então, como eu faço para vencer no meio das adversidades da vida, no meio do dia mau? Irmãos, aqui Deus está nos preparando, Deus está aqui nos dando armas, Deus está aqui nos aconselhando como eu posso crescer no meio da adversidade da vida. Em primeiro lugar, através da poda. Dói, mas nos faz crescer. Aleluia! Tantas coisas que eu gosto de fazer, aí Deus vai nos podando. Aleluia! É tanta coisa que eu gosto de fazer, aí são coisas que vai contra a vontade de Deus, Ele vai nos podando. Vai nos podando. Isso dói, mas nos faz crescer. Agora, em segundo lugar, como eu cresço? No meio da adversidade. Sendo dependente de Deus. Porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Apartados da nossa união com Cristo e de uma dependência total dele, não podemos fazer nada que glorifique a Deus. Eu só consigo fazer algo que glorifique a Deus quando eu estou ligado em Jesus e Jesus em mim. Aleluia! Eu estou em Jesus, Jesus em mim, aí eu tenho condições de fazer algo que agrada a Deus. Aleluia! Deus nos ensina pela adversidade a confiar nele e não em nós mesmos. Deus nos ensina através das adversidades a confiar nele e não em nós mesmos. O apóstolo Paulo falou das próprias dificuldades que por ele foram descritas como muito acima das nossas forças, que elas aconteceram para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita mortos. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8 e 9. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação. Então, não ignore, nós enfrentamos mesmo a tribulação. Nós enfrentamos mesmo a luta. Ou você pensa que é só você que enfrenta a luta? Que é só você que passa por problemas? O apóstolo Paulo está escrevendo aqui: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação. Enfrentamos lutas, enfrentamos tribulação, porque a luta não é um privilégio seu.
Não é um privilégio meu. Tem pessoas que quando está sofrendo, pensam que é só ele que sofre no mundo. Só ele que enfrenta a luta. Só ela que enfrenta a luta. Todos enfrentam lutas. Todos enfrentam tribulações, adversidades. A gente não pode ficar, irmãos, nos vitimizando. Quer dizer uma coisa, você não é vítima. Você tem Deus do seu lado. Você tem o Espírito Santo. Você não é vítima. Você pode reagir com a ajuda de Deus, com a força de Deus. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação, que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos, olha só o que aconteceu com eles, sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar. Deus levou o apóstolo Paulo e todos que estavam com ele até o limite. Aleluia! Deus está te esticando até o limite, aguenta, porque Deus está com você. Lembra da mariposa dentro do casulo? Se esforçando, se esforçando. Ali ela estava criando forças para que quando ela rompesse aquele casulo, as suas asas tivessem forças para voar. É Deus nos preparando, nos forjando. Aleluias! Mais do que podíamos suportar. De modo tal que até da vida desesperamos. Olha o ponto que eles chegaram. Até da vida desesperamos. Mas entenda uma coisa, até da vida eles se desesperaram, mas eles não desanimaram, eles não desistiram, eles continuaram. Precisamos continuar apesar das adversidades da vida. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos, olha só, para que não confiássemos em nós mesmos, como eu cresço no meio da adversidade, não confiando em mim mesmo, não confiando na força do meu braço, mas confiando em Deus. É confiando em Deus que você cresce. É confiando em Deus que eu cresço. É confiando em Deus que nós avançamos. Aleluias! Para que não confiássemos em nós, mas em Deus. Confie em Deus. Confie em Deus. Confie em Deus de todo o seu coração. Confie em Deus. Confie em Deus que a sua vitória vai chegar. Confie em Deus que a bênção vai chegar. Confie em Deus que a porta vai abrir. Confie em Deus que o milagre vai acontecer. Confia em Deus. Aleluia. Confie em Deus. Confie em Deus. Em Deus você pode confiar. Em Deus você pode confiar. Deus não te abandona, Deus não te despreza, Deus está vendo a sua luta, Deus está vendo o seu esforço no meio dessa adversidade, Deus está vendo, confia em Deus. Confia em Deus, para que confiássemos em Deus, para que confiássemos, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, aleluias, o qual nos livrou de tão grande morte, porque confiaram, Deus livrou eles. Se você confiar, Deus vai te livrar. Se eu confiar, Deus vai me livrar, aleluias. E livra em quem esperamos, que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Então preste atenção.
É, Deus permitiu que Paulo e seu grupo fossem colocados em uma situação desesperadora, que eles chegaram a desanimar da própria vida. Não tinham para onde se voltar, senão para Deus. Aleluias. Eles chegaram numa situação tão difícil que eles não tinham para onde se voltar, a não ser para Deus, a não ser para Deus. Irmãos, é a nossa dependência de Deus. A nossa dependência de Deus nos faz crescer em meio às provas da vida, em meio às lutas da vida. Mas estavam numa situação tão difícil que eles não tinham para onde se voltar, senão para Deus. Aleluias. Nossa dependência em Deus nos faz crescer. Amém, irmãos? A sua dependência em Deus, no meio dessa adversidade, está te fazendo crescer. Está te fazendo crescer. Em terceiro e último, como eu cresço através das adversidades? Através da poda, através da nossa dependência em Deus. Quero dizer uma coisa, dependa de Deus. Não dependa do homem. Não dependa do sistema. Não dependa das pessoas. Lógico que Deus usa as pessoas, Deus usa o sistema, porque a Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos de Deus. E ele o inclina para onde ele quer. Aleluia! Mas não dependa do homem, não dependa do sistema, dependa de Deus. Amém, irmãos? Dependa de Deus. Em terceiro lugar, como eu cresço no meio das adversidades da vida? Em terceiro lugar, através da perseverança. Perseverança. Aos hebreus que experimentavam a perseguição e dificuldades por causa da fé em Jesus, aí o autor aos Hebreus, ele escreve lá em Hebreus capítulo 10, verso 36. Por causa da perseguição e dificuldades por causa da fé em Jesus, aí o autor aos Hebreus escreve lá em Hebreus 10, verso 36. Porque necessitais de paciência. Sabe, irmãos, na hora que estamos na prova, necessitamos de paciência. Uma pessoa irada, uma pessoa nervosa, ela raciocina pouco. Ela age por impulso. Eu costumo, na hora que ficar nervoso é normal, se você é ser humano. Eu costumo, na hora que eu fico nervoso, respirar fundo. Sabe por quê? Quando você respira fundo, a maioria do oxigênio que você respira vai para o seu cérebro. Aí você pensa melhor, você raciocina melhor. Porque quando falta oxigênio aqui, a pessoa raciocina mal, toma decisões erradas. Então, porque necessitais de quê? Paciência. Paciência, minha irmã. Paciência, meu irmão. No meio desta luta, paciência. Por quê? Para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aleluias. Depois de ter feito a vontade de Deus, alcançais a promessa, mas para isso eu preciso ter paciência. Amém, irmãos? Para evitar a tempestade em copo d'água. Coisas que poderiam ser evitadas. Mas eu fiquei nervoso. Não, tenha paciência. Tenha paciência. E
O outro texto que eu quero ler com os irmãos, Hebreus 12, versículo 1. Hebreus 12, verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, no meio das adversidades da vida, deixemos todo o embaraço. O que é embaraço? É aquilo que me atrapalha seguir com Jesus. É aquilo que me afasta de Jesus. Deixemos todo o embaraço. Não deixe que nada te embarace. E o pecado que tão de perto nos rodeia, deixa de lado também. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A carreira, até aí, a carreira que nos está proposta. Vamos olhar o verso 2 também. Olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, olha só, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Para quem que eu devo olhar? Para Jesus. Se eu olhar para Jesus, eu não fico escandalizado. Se eu olhar para Jesus, eu não fico decepcionado. Aleluia! Quando eu olho para Jesus, eu não fico frustrado. Ah, porque eu vi um irmão fazendo isso, eu vi uma irmã fazendo aquilo, então a culpa é sua, porque a Bíblia diz, olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Aí você não se frustra, nem fica decepcionado, nem fica indignado, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, aleluia, eu vou ter que acelerar para me encerrar aqui. Pelo gozo que lhe estava proposto, ou seja, Jesus estava olhando lá para frente, ou melhor, Jesus estava olhando para mim e para você, aleluias, olhando lá para frente, pelo gozo que lhe estava proposto, o que ele fez? Ele suportou a cruz, ele suportou um sofrimento momentâneo, um sofrimento passageiro, por algo que é eterno, por você, por mim, aleluias, aleluias, pelo gozo que lhe estava proposto, ele enfrentou a luta do momento, aleluias, aleluias, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Perseverança é o traço de caráter que torna possível a alguém perseguir um objetivo. Perseverança é um traço de caráter que torna possível uma pessoa seguir um objetivo. Tem gente que começa e não termina. Começa e para no meio do caminho. Está faltando o quê? Perseverança. Então, no meio das adversidades da vida, eu preciso perseverar. Quando eu persevero, eu cresço. Aleluia. Quando eu persevero, eu alcanço. Então, perseverança é o traço de caráter que torna possível alguém perseguir um objetivo. Apesar dos obstáculos e dificuldades, quem é perseverante, ele vai, ele continua até romper, em nome de Jesus. Deus nos chama para fazermos mais do que apenas suportar o fardo da adversidade. Estou encerrando, quase encerrando. Deus nos chama para fazermos mais do que apenas suportar o fardo da adversidade. Ele nos chama para perseverarmos, ou seja, seguir em frente com firmeza diante da adversidade. Não basta apenas suportar a adversidade, é preciso seguir em frente com firmeza, é preciso seguir em frente, é preciso seguir em frente, porque Deus é contigo.
É preciso seguir em frente, atravessar a adversidade, fazer igual a águia. A águia, eu acho que é o único pássaro que, se ela vê uma tempestade formando, ela não foge da tempestade, ela enfrenta a tempestade. Aleluias, ela atravessa a tempestade. Assim Deus quer que seja com você e comigo, que você atravesse a tempestade, até mesmo que a Bíblia nos diz em Naum, que Deus, o nosso Deus, Ele abre caminho no meio da tempestade. Deus abre caminho no meio da tempestade. Então você pode atravessar essa adversidade confiando em Deus. Então não é só suportar a adversidade, é preciso atravessar a adversidade, aleluia, com perseverança. Perseverança, aleluia. Observe como o escritor de Hebreus se concentra em atingir um objetivo. Depois de haver desfeito a vontade de Deus, objetivo, e corramos a corrida que nos está proposta. A vida cristã foi feita para ser ativa e não passiva. O cristão é chamado para ir atrás da vontade de Deus com perseverança. Nós fomos chamados para irmos, para seguirmos, para perseguirmos a vontade de Deus com perseverança. Mesmo no meio das lutas, mesmo no meio das adversidades, persiga a vontade de Deus com perseverança. Amém, irmãos? Perseverança. Nossa perseverança diante das adversidades, confiando em Deus, nos faz crescer. Nossa perseverança diante das adversidades, confiando em Deus, nos faz crescer. Então, em terceiro lugar, como eu cresço diante das adversidades? Através da perseverança. Ser resiliente. Eu vou continuar, eu vou vencer porque Deus é comigo. Eu vou vencer essa adversidade por Deus e porque Deus é comigo. Eu vou vencer esta luta porque Deus é comigo. E continua. E vai nessa tua força. Amém, irmãos? Igual Deus falou para Gideão, vai nessa tua força. Mas eu sou menor, a minha família é menor, eu sou o menor da minha casa. Mas a força, na verdade, não era de Gideão, era a força de Deus na vida dele. Assim também é na sua vida. Vai nessa tua força, porque Deus é contigo. Você vai vencer esse deserto, você vai romper em nome de Jesus. Vai nessa tua força. Concluindo, Romanos 8,18, para encerrarmos aqui e orarmos. O apóstolo Paulo escreve: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo, que estamos vivendo, o tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo aqui contrasta o sofrimento do tempo presente com as glórias do futuro, como se segurasse em sua mão uma balança com dois pratos. Num dos pratos, ele põe o sofrimento do tempo presente. No outro, ele põe a glória que está para ser revelada em nós. Ele põe na balança, ele chega à conclusão que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A glória que em nós há de ser revelada pesou muito mais do que os sofrimentos do tempo presente. Aleluia! Oh, glória a Deus! Os sofrimentos do tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que está para ser revelada na sua vida. Aqui nesta terra ainda há dor e lágrimas. Aqui ainda há dor e lágrimas, há fraqueza, aqui ainda há morte. Mas entenda uma coisa, vou encerrar aqui. Não caminhamos, porém, para um túmulo gelado e frio, mas estamos caminhando
para a gloriosa ressurreição, estamos caminhando para morar com Jesus, estamos caminhando para a glória, diante do fulgor, da glória que nos espera. Os sofrimentos aqui são leves e momentâneos. Eu encerro aqui, 2 Coríntios 4,17. Diante do fulgor da glória que nos espera, os sofrimentos aqui são leves e momentâneos. O apóstolo Paulo escreve: porque a nossa leve e momentânea tribulação, aleluias, leve e momentânea tribulação, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, aleluias, muito excelente. Não atentando nós, aleluias, nas coisas que se... Por quê? Aleluia, 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 aleluia. Porque as coisas que se veem, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Por quê? As coisas que se veem são o quê? São o quê? Essa luta é temporal. Essa adversidade é temporal. Essa luta, essa prova é temporal. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia! Porque as que se veem, o que eu estou vendo, são temporais. E as que se não veem, são eternas. Aleluia, aleluia. Fiquemos em pé neste instante. Fiquemos em pé. Aguente firme. Amém, irmão? Fala para a pessoa do seu lado assim, ó. Aguente firme. Aguente firme. Aguente firme, aguente firme, não desista. Fala com alguém assim, não desista, aleluia, você está no caminho certo, aguenta firme, não desista, não desista, continue crescendo em Deus, amém, irmãos? Continue crescendo em Deus, que Deus te abençoe.